Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Pauta 2, um programa que te conecta com profundidade aos principais assuntos do momento. E hoje a nossa pauta é educação. Nós vamos analisar os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós vamos analisar o desempenho de Goiás, que obteve a melhor nota do país no ensino médio da rede pública. Isso mesmo, Jéssica. Goiás destacou, ao obter aí 4,8 pontos em relação ao ensino médio, superando outros estados e também num cenário de recuperação das perdas causadas pela pandemia de Covid-19. Pois é, Johan, e por outro lado, os dados nacionais apontam para um cenário de estagnação em várias regiões do país, com alguns estados enfrentando dificuldades em melhorar seus índices, especialmente no ensino médio. Vamos explorar as implicações desses resultados e o que eles significam para o futuro da educação no Brasil. Primeiro, então, quero convidar você para acompanhar aqui na tela como é calculado o IDEB. A gente programou aí para vocês uma cartela explicando passo a passo. O IDEB ele foi criado em 2007 pelo governo federal. O seu cálculo e divulgação são feitos a cada 2 anos pelo INEP. No IDEB estão contidas as notas de proficiência e fluxo das escolas. As notas de proficiência vêm do desempenho nas avaliações, que são feitas de língua portuguesa e matemática. Essas avaliações são SAEB. Essas notas vão de 1 a 10, tanto para a língua portuguesa quanto para a matemática. Então, a gente tem ali também um exemplo. Uma escola, por exemplo, que tira nota 7 no desempenho de língua portuguesa e 4,5 em matemática, logo, então, ela tem uma média de 5,7 em proficiência. Já o fluxo ou aprovação é a média das taxas de aprovação que envolve aprovação, reprovação e abandono. Ele é calculado de 0 a 100%. Por exemplo, uma escola com média de 80% de aprovação é feita uma divisão por 100 para que tenha esse valor de 0,8, que é multiplicado pela média de proficiência. E aí nós temos o IDEB dessa escola que a gente fez nessa simulação, que é de 4,6%. Assim, então, nós temos essa simulação, essa explicação de como é calculado o IDEB. É isso mesmo, Jéssica. Também a produção preparou uma arte para explicar, mostrar as notas obtidas por Goiás e também por Goiânia no IDEB 2023. A gente consegue observar aí que Goiás recebeu a nota 6,3 nos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano. Obteve também a nota 5,5 nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano, e também a nota 4,8 no ensino médio. Esses dados são de Goiás. Agora, em relação a Goiânia, a capital do estado recebeu aí nota 6,5 nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, e 5,4 nos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano. Esses números foram divulgados pelo Ministério da Educação. Para entender, então, como Goiás alcançou esse cenário, nós recebemos aqui no Pauta 2 a Patrícia Coutinho, ela que é diretora de Políticas Educacionais da Secretaria Estadual de Educação. Patrícia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria já perguntar para você os motivos, como que Goiás conseguiu alcançar essa meta, ter a melhor nota no ensino médio na rede pública no Brasil. O que foi feito aqui no estado? Primeiramente, falar de tudo que Goiás fez. Primeiro, a primeira coisa é que nós usamos os resultados dessas avaliações como ponto de partida para a recomposição das aprendizagens, ou seja, a gente não olha para tudo ou não olha para o que outros estados estão fazendo, a gente olha para os nossos resultados, a gente consegue identificar nossas lacunas de aprendizagem, ou seja, em qual regional, em qual município, em qual escola e quais são as necessidades de aprendizagem. Com isso, a gente produz um material dentro da própria Secretaria de Educação, ou seja, um material feito pelos nossos professores, que é o Revisa Goiás, e a gente
gente trabalha essa recomposição dentro das nossas escolas. Acompanhamos o resultado a partir dessa recomposição e fazemos avaliações periódicas para saber o quanto o nosso estudante está avançando. À medida que a gente vai identificando novas lacunas ou que alguma não foi ainda coberta, ou seja, aquela que a gente trabalhou e a gente entende que ainda tem necessidade de fazer algum aprimoramento, a gente continua trabalhando até que a gente consiga reverter esse quadro. Uma outra ação é formação de professores. Os nossos professores são fundamentais para esse resultado, né? Não adianta aluno em sala de aula sem que a gente tenha professores de excelência, que é o que nossa rede tem. Então, nós investimos muito na formação de professores, nós temos uma política muito forte de busca ativa dentro da nossa rede. Então, cada vez que o nosso aluno começa a se ausentar, começa a ter uma infrequência maior, a gente já entra em contato com as famílias, já vai na casa do estudante quando necessário, identifica no retorno desse estudante qual foi a causa ou o motivo para ele abandonar a escola, e no momento que ele retorna, a gente faz um diagnóstico do motivo e de como esse aluno retornou, porque pode ser que ele esteja ausente da rede já há 1 mês, há 2, então a gente precisa identificar quando ele retorna, quais são as necessidades de aprendizagem desse estudante, e a gente trabalha em cima delas. E aí a gente vê outros investimentos que o Estado fez na educação. O pedagógico é a grande consequência da aprendizagem, mas outros fatores também estão envolvidos. Então, a reforma das nossas escolas. Então, se eu tenho uma escola confortável, segura, um espaço seguro para os nossos estudantes, a gente também traz bons resultados com isso. A gente tem a política do Bolsa Estudo, que é uma política que ajuda o aluno a permanecer dentro da escola, junto com a busca ativa. Então, são diversas ações e diversos investimentos que são feitos na rede estadual que impactaram diretamente nesse resultado de 4,8. Lembrando que, quando a gente olha para o ensino fundamental e a gente fala ali do resultado do 9º ano, o nosso 5,5, é também um resultado do IDEB, e Goiás também fica em primeiro lugar, também no 9º ano, o ensino fundamental anos finais. Diretora, durante a apresentação dos números ontem, né, por parte do governo aqui do estado e da secretária de Educação, um número que foi bastante celebrado também foi em relação ao ensino médio, né? 4,8, esse foi o índice atingido no IDEB 2023. O que foi decisivo para que Goiás obtivesse esse índice? Então, eu acho que o que foi decisivo realmente são os nossos professores. É a equipe de professores muito engajada, muito empenhada em identificar de fato quais são as necessidades dos estudantes e trabalhar em cima disso, junto com os nossos materiais. Então, quando a gente fala assim, tem um material pedagógico único, um material que foi feito para a rede. É importante a gente dizer isso, porque quando a gente pega os resultados que vocês apresentaram aqui e mostra um pouco sobre as avaliações e como ela é calculada, a gente olha para os resultados das avaliações de língua portuguesa e matemática. Quando esse resultado ele é apresentado pelo MEC para as redes, a gente recebe os microdados. Então, a gente recebe esses dados no nível onde a gente consegue identificar de fato quais são as necessidades de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a gente prepara materiais, depois a gente faz uma formação para que os professores consigam utilizar esse material pedagógico. Então, a gente consegue trabalhar a necessidade do estudante. Então, se o estudante ele precisa trabalhar juros e porcentagens, a gente vai trabalhar a formação do professor e o uso do material nesse quesito. Então, esse trabalho muito detalhado, onde a gente consegue identificar a necessidade do estudante e trabalhar a necessidade, faz toda a diferença. Por que eu digo isso? Porque se eu olho para todo mundo da mesma forma e eu ofereço a todos a mesma coisa, eu aumento a desigualdade de aprendizagem. Imagina, eu tenho um aluno, a gente tem diferentes níveis de aprendizagem, certo? Se eu tenho um aluno ali que ele já está no nível de aprendizagem muito maior e outro aqui que ainda está no nível de aprendizagem inicial, se eu ofereço a mesma coisa para atingir esse aluno, esse daqui ele não é alcançado. Então, eu preciso identificar as necessidades dos estudantes para que a
gente possa trabalhar e ter equidade na rede, ou seja, reduzir cada vez mais as desigualdades de aprendizagem. E isso, de fato, é um diferencial. Quando a gente olha para os requisitos das avaliações, o que é que a gente olha? Proficiência, ou seja, aprendizagem de qualidade, e aprovação. E a aprovação, ela está relacionada. Aprovação é consequência de quem aprende, né? Mas quando a gente olha para fluxo, a gente olha para aprovação, reprovação e abandono escolar. Abandono escolar, a gente vem com a política do bolsa estudo e a política da busca ativa acolher para permanecer. A aprovação e reprovação é consequência de uma educação de qualidade, de professores engajados de fato, da gente trabalhar a necessidade que o aluno precisa, da gente fazer um monitoramento eficiente na rede, no sentido de identificar se aquilo que a gente está propondo, de todas as ações estratégicas, se aquilo de fato está gerando resultado ou não, porque pode ser que a gente esteja fazendo alguma coisa e no momento que a gente faz o monitoramento, a gente percebe que aquilo de fato não está gerando o resultado necessário ou que ele precisa ser ajustado em alguma medida. E aí é que a gente faz essa correção de rota a tempo, prepara as equipes e a gente vai novamente às escolas fazendo esse trabalho aí de acompanhamento minucioso e detalhado e muito cuidadoso com as nossas equipes da Secretaria, da Regional e das nossas escolas. Professora, a gente sabe da importância de monitorar a educação, né? É preciso monitorar para entender quais são os caminhos que devem ser seguidos, né? Quando a gente pensa em política pública, né? E efetividade, de fato, no futuro, o que está funcionando, o que não está funcionando. Mas a gente sabe que o IDEB, ele tem críticas por trás. E uma dessas críticas é relacionada a não refletir os números do que de fato está no cotidiano da escola. E isso são críticas de tanto pessoas que estudam, quanto as pessoas que estão na própria sala de aula. E aí a gente tem aqui, professora, um programa chamado Educação e que nessa temporada a gente está falando sobre a escola do presente. A senhora falou sobre formação, a necessidade de formar professores e é isso que eu queria entender, assim, a gente diagnosticou, né, Jéssica, a Jéssica está comigo na produção, a necessidade de formar, de atualizar esse professor para a escola que nós temos hoje, com temas necessários como educação financeira, educação socioemocional, enfim, tantos outros que fazem presente, educação midiática, tantos outros temas que se fazem presente nessa atualidade. Queria entender o que de fato a Secretaria faz para utilizar esses números e romper esses gargalos, como a senhora disse. A formação de professores é uma questão de fato, esses números refletirem o que está na escola, porque as críticas existem, né? Sim, as críticas existem e eu acho que sempre vão existir, né? Mas quando a gente fala na importância da formação de professores, é realmente formar naquilo que a rede necessita. Mais uma vez, não adianta eu pensar em fazer tudo para todos e pensar em algo que seja genérico. Então, a rede faz formação em educação midiática, até no encontro do CONSED agora nós tivemos uma sala temática falando sobre isso. A gente faz formação de professores com o tema socioemocional, a gente tem trabalhado muito o uso das tecnologias, metodologias ativas, didática, mas a gente também tem trabalhado a parte de conteúdo, aquilo que a gente entende que a gente precisa levar para a nossa rede. Então, mais uma vez, a gente utiliza de fato esses resultados. Temos muitas críticas quando se fala em fazer formação sem direcionamento, né? Então eu faço uma formação, mas eu não sei de fato qual é a necessidade da rede. Não, a gente faz uma escuta dos nossos professores, quais são as necessidades formativas desses professores. Com isso nós temos um centro de formação de professores dentro da rede estadual. Com essa escuta dos nossos servidores, dos nossos colaboradores, a gente consegue programar e identificar quais são as formações que a gente precisa levar para a rede. E essas formações, elas têm um fio lógico, né? Um fio lógico condutor, é uma trilha ali, onde a gente vem dando continuidade. Então, não é uma formação onde eu não tenho um vínculo no final ou alguma consequência ou algum encaminhamento, ela tem uma intencionalidade. Então, a gente tem um fio lógico ali de uma
trilha formativa para esses professores. Inclusive, hoje nós estamos recebendo os novos professores na rede estadual, né, do concurso, turma do probatório. Nós temos mais de 300 professores na rede hoje sendo formados. Então, a chegada desses professores, eles recebem essa primeira formação em metodologia, em escuta, em rotinas pedagógicas, falamos das principais políticas, e a partir desse momento ele vai para uma trilha formativa baseada na necessidade da formação daquele professor. Por falar em professor, então, Patrícia, apesar dos bons números, né, nós não podemos deixar de ouvir os professores que estão na linha de frente do processo educacional. Por isso, a gente vai ouvir agora o Railton Souza, presidente do Sindicato dos Professores, que avalia esses resultados e também discute os desafios enfrentados nas escolas estaduais. Quando a gente analisa os resultados do IDEB, tanto em nível nacional quanto em Goiás, em primeiro lugar, a gente deve colocar, de fato, o professor e a professora. Porque se aqui em Goiás nós temos um índice no ensino médio que foi o número 1 do país, isso deve-se ao trabalho do professor e da professora. E de pronto, Samuel, o que nós precisamos apontar para o governo, para a iniciativa privada? Valorização dos professores, carreira, piso, porque são eles que sustentam e desenvolvem esse trabalho. Então, esse é um ponto fundamental. E são esses mesmos professores que passaram tudo que nós sabemos durante a pandemia. E durante a pandemia, claro, os índices caíram lá embaixo pelas razões que nós já conhecemos. Foi o caos. E esses resultados, eles, claro, mostram a recuperação da educação do país, ainda tímida, em relação à pandemia. Nos coloca, vamos dizer assim, em patamares de melhora, mas tendo como referência as metas anteriores à pandemia. De tal maneira que nós precisamos olhar o futuro. E esse futuro é retomando a discussão sobre o Plano Nacional de Educação, PNE, que ali no PNE está muito claro, você tem que investir em formação dos professores, em valorização, concurso público, entendeu? Não há educação que melhore índices se não há, obviamente, investimento, a não ser que se maqueie dados, e a gente sabe que isso é possível de se acontecer, né? Patrícia, o Railton falou ali um ponto a respeito da valorização profissional, né? De que maneira esse obstáculo da valorização ele impacta o cotidiano escolar? Então, agora nós trabalhamos muito para a gente recompor essa aprendizagem, para a gente melhorar esses resultados. Quando a gente olha para os últimos 3 anos e a gente olha para o resultado do IDEB de 2021, onde todos os estados tiveram uma queda devido à pandemia, e era uma queda esperada, e a gente vem aí durante 2, 3 anos trabalhando para recuperar, e a gente recupera os índices lá de 2019, quer dizer, anterior à pandemia, e ainda consegue avançar mais. Então, essa era uma grande meta para o estado e era um grande objetivo. E a gente sempre trabalhou baseado também e sempre pensando na valorização dos nossos profissionais. E agora o próximo ponto a ser discutido e o que está sendo trabalhado aí é de fato o plano de carreira, o desenvolvimento do plano de carreira. Então é isso que vocês podem esperar aí como as nossas próximas metas e as nossas próximas entregas. Patrícia, quero agradecer a sua presença aqui com a gente no Pauta 2. Patrícia Coutinho, ela que é diretora de Políticas Educacionais da Secretaria Estadual de Educação. Muito obrigada pela conversa aqui com a gente. Obrigada, eu estou à disposição de vocês e foi um prazer. Nós vamos fazer uma rápida pausa aqui no Pauta 2. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o IDEB. Estamos de volta com o Pauta 2. Hoje o nosso tema é o resultado do IDEB 2023. A partir de agora a gente vai falar mais sobre os desafios educacionais enfrentados e também sobre o papel das políticas educacionais aqui no estado de Goiás. Pois é, Jéssica, e para conversar com a gente a respeito desse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a Fabiane Lopes. Ela é doutora em Educação e coordenadora do Comitê Goiás da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Fabiane, eu gostaria que você falasse para a gente para que serve
o IDEB, de fato? E qual que é a sua avaliação dentro desse cenário que a gente está agora de resultados que foram apresentados nesta quarta-feira? O IDEB, ele é o resultado de uma união de diversas políticas públicas, né? São diversos mecanismos utilizados para que se tenha um índice sobre a educação básica, que o IDEB significa isso, né? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele serve para medir, para mensurar como que estão as políticas públicas em relação à educação básica. E quando a gente fala educação básica, nós falamos de crianças de 4 a 17 anos, como que essas políticas estão sendo implementadas e como que elas deveriam estar sendo mais utilizadas e melhor utilizadas pelos estados e municípios. Nesse sentido, esse índice ele tem uma reunião de fatores que estão no seu entorno para que ele seja gerado. Então, não é simplesmente uma nota que cai de algum lugar, né? Ela é uma nota gerada a partir de avaliações de larga escala que são feitas a nível nacional, a nível estadual e, no caso dos municípios, a nível municipal também, né? E distrital, se fosse o caso do Distrito Federal, para que sejam avaliadas as ações que estão sendo efetivadas na educação. Sobretudo na educação pública, que é o local onde a gente consegue mensurar isso melhor, né? Esse IDEB, ele é o resultado, então, de várias dessas ações, no sentido de perceber como que estão os projetos pedagógicos das escolas sendo colocados em ação por meio dos seus currículos executados pelos professores, as ações que os professores desenvolvem, as políticas e os projetos que são desenvolvidos nos ambientes educativos e as avaliações. É lógico que quando a gente fala em números, em mensuração, o que tem de maior incidência são as avaliações que são feitas. Avaliações estas que mensuram o nível de aprendizagem que os estudantes estão tendo naquele determinado nível de ensino, né? A quantidade de aprendizagem, vamos dizer assim, se a gente pode falar de uma forma simples. A quantidade de aprendizagem, o quanto esse estudante está aprendendo. E nessa quantidade de aprendizagem, quer dizer o seguinte, né? Quanto maior a nota, significa que melhor tem sido o ensino. Isso é o que o IDEB é. Mas aí a gente precisa pensar o que o IDEB está sendo, porque eu acho que tem uma coisa entre o ser e o estar, né? Então, o IDEB é isso, é uma forma que o governo, que o Ministério da Educação, que o INEP instituiu há muitos anos, desde a LDB, que mensura o resultado de avaliações e de aprendizagens que os estudantes podem ter a partir de todos os processos educativos que são colocados a eles. A outra forma é o ranqueamento que esse IDEB acaba proporcionando. O que eu falo em ranqueamento? O ranqueamento é, na verdade, a produção de notas que incluem ou excluem, amplificam ou diminuem uma mensuração do nível de aprendizagem dos alunos de determinados espaços, nesse caso do estado, vamos pensar aqui no estado de Goiás. Então, qual é o nível de aprendizagem que esses alunos apresentam? Muito bem, se fôssemos parar por aí, seria alguma coisa boa, estaríamos no melhor dos mundos. O problema é que, para atingir bons IDEBs, existem algumas questões que às vezes elas são postas que nem sempre demonstram uma realidade que nós vemos presente no cotidiano das escolas, não é? Para que haja uma boa avaliação, há que se ter uma boa aprendizagem. Para que se tenha uma boa aprendizagem,
é preciso que tenham professores com boas formações, e não só uma formação a nível superior, mas uma formação permanente, uma formação continuada, uma formação que esteja sempre a serviço das demandas que são apresentadas na escola, naquela unidade escolar ou naquele núcleo regional que são demandadas, né? E uma outra questão também diz respeito à forma como as avaliações são feitas. Como que essas avaliações são feitas nas escolas? Elas são avaliações corriqueiras, elas são avaliações que mensuram realmente, de fato, uma aprendizagem que está sendo construída diariamente na sala de aula. Aquela avaliação onde o professor tem o mecanismo bom, apropriado para que ele possa desenvolver uma boa aprendizagem. Uma boa aprendizagem aqui é uma aprendizagem crítica, é uma aprendizagem significativa para o aluno, é uma aprendizagem onde o estudante consiga estabelecer relações com o seu cotidiano, com a sua vida, né? E isso são questões que nós da campanha temos uma preocupação muito grande, porque nós entendemos que em alguns momentos essas avaliações fogem muito dessas realidades, né? Quando nós vemos que nós temos distintas escolas, unidades educativas com variações de níveis socioeconômicos e que é impossível uma mesma prova fazer uma mensuração da mesma forma de aprender entre todas essas realidades diferentes, nós temos que pensar que tipo de avaliação que é essa que tem sido feita. Então, o IDEB é válido? Mas ele precisa ser pensado dentro das suas realidades. E é justamente sobre isso agora, Fabiane, que eu queria convidar aqui todo mundo para acompanhar uma fala do José Francisco Soares. Ele foi presidente do INEP entre os anos de 2014 e 2016. E ele vai falar aqui para a gente se o IDEB reflete ou não, né, é suficiente para avaliar a qualidade do ensino no país. O IDEB é insensível a desigualdades. E isso é muito triste. O Brasil é um país profundamente desigual. Qualidade para poucos não é qualidade. Percebi? E o IDEB passa essa mensagem. Se o IDEB do município é bom, todo mundo comemora. Ali dentro daquele município tem crianças que não aprenderam. Quer dizer, essa correção de trazer a desigualdade para dentro das estatísticas que vão ser usadas para acompanhar a educação é uma coisa boa. No outro lado, o SAEB precisa se abrir para, eu estou usando o exemplo da leitura, mas podia usar o exemplo da matemática. Ele precisa se abrir para pedir à criança que leia textos reais, objetivos, que está publicado no jornal, no livro, em outro lugar, e mostre através de perguntas abertas que compreendeu. Tá? Essa é uma mudança importante, eu creio que ela vai acontecer de alguma maneira. Então, o IDEB cumpre uma função, quer dizer, olha, se a criança... na realidade, a função maior do IDEB e do SAEB, porque o IDEB é um indicador, é um número, o SAEB é uma prova, você tem os resultados. Quando o IDEB é baixo, nós temos um problema muito sério. Quando o IDEB é alto, eu não estou tão seguro que as crianças, os jovens que tiveram nota alta no IDEB estão de fato preparados para a vida. Eu acho que nós estamos com uma especificação do que cai na prova do SAEB aquém do que a gente precisa. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais, viu, Fabiane, sobre o SAEB, mas é importante a gente destacar isso que o ex-presidente do INEP fala, né? Ele criticou e falou o IDEB é insensível às desigualdades sociais. Como que você avalia essa crítica que ele faz, né? E como a gente pode, então, pensar em maneiras de resolver essas disparidades sociais? Eu acho que o que o ex-presidente do INEP fala, ele corrobora com o que eu estava falando anteriormente, né? Quando nós vemos uma avaliação sendo feita sem levar em consideração desigualdades de oportunidades, de níveis socioeconômicos que nós sabemos, né? E quando eu estou falando de nível socioeconômico, eu não estou só falando de pobreza ou riqueza, eu também estou falando de
questão de pobreza e riqueza cultural, porque eu posso ter uma família muito bem estruturada financeiramente, mas que culturalmente também não tem um acompanhamento ou alguma coisa que possa também trazer alguma relação para o seu filho. Mas quando nós falamos de IDEB, a gente tem que pensar nesse conjunto de relações. Ele cita o SAEB, que é a avaliação propriamente dita. E sabe-se que o SAEB é uma forma de você uniformizar uma avaliação. Todos fazem a mesma prova, sobre a mesma temática, sobre a mesma perspectiva, só que com pontos de vista ou com olhares, né? Quando eu falo pontos de vista, eu quero dizer realmente dos olhares culturais, sociais, familiares e educativos diferentes. Eu estou falando de escolas que estão no município muito longínquo, onde não temos algumas relações, alguns estabelecimentos de algumas relações sociais e culturais, que aqui, por exemplo, em Goiânia se tem, né? Então, isso tudo tá tudo junto e misturado, né? De que forma isso está sendo diferenciado? Não está, né? E aí a gente precisa pensar assim, em algum lugar isso está sendo melhor, em algum lugar isso está sendo pior. Esse índice está levando isso em consideração? Quando a gente fala do IDEB do Estado, a gente crava um número para o Estado, como se o Estado todo, todos os municípios do Estado de Goiás tivessem a mesma forma ou o mesmo resultado. E nós sabemos que isso não é verdade. Se nós pensarmos aqui, por exemplo, Goiânia e na região metropolitana, a gente já poderia ver algumas discrepâncias. Né? Vamos pensar nos municípios mais longínquos, lá no norte do estado, no sudoeste, no sul, né? Então, a gente precisa entender que os números, eles muitas vezes não refletem exatamente realidades que nós vemos no dia a dia na sala de aula. E nós temos escolas com muitos problemas. Quando nós comemoramos o IDEB, sim, nós precisamos comemorar o IDEB. Há que se ter uma valorização a esse índice? Mas a gente precisa pensar, né, dar um passo atrás e pensar que tem escolas que não têm biblioteca, pensar que tem escolas que não têm saneamento básico, pensar que tem escolas que não têm instalações hidrossanitárias. Quando eu digo hidrossanitário, estou dizendo um banheiro, né? Que não tem salas de aula apropriada. Estou falando sobre infraestrutura, mas se a gente pensar numa outra perspectiva, a gente tem que pensar que existem escolas, e não são longínquas, não são de municípios longínquos, existem escolas no estado inteiro, onde temos problemas com professores, com falta de professores que estejam formados na sua área específica. Então, nós temos ainda esse tipo de problema na formação desses professores e na forma como esses professores são instados a dar as suas atividades, matérias, aulas. Sabemos que há ainda discrepâncias entre a formação inicial desse professor e algumas disciplinas que eles possam vir a dar. E isso é algo problemático, porque isso também influencia a aprendizagem dos estudantes. E aí, coordenadora, aí o questionamento que eu faço é o seguinte: seria o IDEB a melhor maneira de avaliar essas questões? Porque depois de tudo que foi comemorado, celebrado, enfim, e é preciso realmente olhar para essa parte boa do índice, ainda há problemas como esses. Sim. Essa é a melhor maneira, de fato, de avaliar, é a melhor ferramenta utilizada hoje para avaliar, de fato, como está o ensino médio, a quantas anda a educação, como de fato ela é? Eu penso que não. E aí é uma posição que eu trago e é uma discussão que nós fazemos na campanha nacional pelo direito à educação, que precisavam haver outros mecanismos além do IDEB. E por que isso? Porque o IDEB, ele é muito importante? Tem sua relevância? É claro que tem. Num país continental como é o Brasil, foi uma forma encontrada para estabelecer alguns parâmetros e alguns critérios que ensejam em investimentos. Porque, querendo ou não, o IDEB, ele também faz com que haja maior investimento do Estado, do governo federal, naqueles estados onde os IDEBs são melhores. E aí é que está uma grande questão que a gente poderia levantar, né? Os IDEBs maiores são aqueles que vão acabar tendo melhores investimentos.
E, na verdade, se a gente pensar pela lógica, os locais onde os IDEBs foram menores é que deveriam ter maiores investimentos, né? Mas foi feito a partir de uma escolha que o IDEB fosse um índice de mensuração. E aí acaba-se tendo um ranqueamento no país. Então, quando sai um resultado de IDEB, é imperativo que a imprensa, que as secretarias, que os governos coloquem isso como um bom resultado, né? Então, nós vimos hoje, né, a imprensa desde ontem tem falado muito a partir do número do IDEB. Então, o governador do estado aqui colocou a melhor educação do Brasil, enfim, né? E eu penso que a educação está muito longe de ser a melhor, né? Eu acredito que a educação precisa ter ainda o olhar que ela é um investimento e não um gasto. E o IDEB traz um desses olhares. Mas a gente tem que pensar que existe também o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o fundo destinado ao investimento da educação, que não é muito bem, ou melhor, não é bem utilizado ainda pelos estados e municípios. Porque ele diz respeito não só à infraestrutura, mas à valorização dos profissionais da educação. E quando eu digo profissionais da educação, não são somente os professores, é a equipe técnico-administrativa, mas também são os prestadores de serviço que estão ali, né? Nós temos um problema muito sério na educação, e eu estou falando daí aqui do estado de Goiás e de cidades de Goiás, onde há um grande número de pessoas que não são concursadas, quando falamos de espaços públicos, né, de unidades educativas públicas, que deveriam ter o seu maior número de professores efetivos concursados, né? Nós sabemos que o número de contratos ainda é algo que preocupa muito. Então, o IDEB, ele é uma forma de mensurar? Sim. Uma forma que o governo federal, por meio do MEC e do INEP, instituiu, que demonstra como que está a educação? Sim. É a única forma? Infelizmente não. Porque essas avaliações de larga escala, sem trazer nenhuma grande polêmica, mas nós sabemos que há uma forma, inclusive, muito peculiar delas serem aplicadas. Porque como elas são avaliações feitas por um contingente de alunos no país muito grande, é preciso que haja um cuidado na aplicabilidade dessas avaliações. Então, ainda há uma forma que talvez não mensure exatamente a aprendizagem efetiva do estudante, mas assim, aquilo que o estudante precisa trazer como uma aprendizagem efetiva. Fabiane, vou te interromper um pouquinho, porque a gente precisa fazer uma pausa aqui no nosso programa de hoje, no Pauta 2. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando mais, então, sobre os resultados do IDEB 2023. Estamos de volta com o Pauta 2. Hoje nós recebemos a Fabiane Lopes, doutora em Educação e coordenadora do Comitê Goiás da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Pois é, Jéssica, a gente já tem falado aqui sobre a importância de medir a qualidade da educação, né? E um índice muito importante que a gente olha, uma prova, o IDEB é feito a partir da prova do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e nesse processo todo, o SAEB tem um papel fundamental. A gente conversou com a Maria Helena Guimarães, também ex-presidenta do INEP, que vai falar para a gente do funcionamento e vai trazer algumas reflexões importantes quando a gente fala de SAEB. É muito importante que, a partir deste ano, o INEP instituiu um grupo de trabalho para pensar o SAEB do futuro, que o SAEB do futuro considere, a partir do próximo ano, mudanças de aperfeiçoamento para avaliar essas habilidades e ser mais, digamos assim, exigente na avaliação dessas habilidades de alfabetização em língua portuguesa, de alfabetização em matemática, de avaliação da educação científica, avaliação de ciências humanas, para que a gente possa melhorar cada vez mais
o aprendizado dos nossos alunos. Para isso, é importante introduzir inovações tecnológicas no nosso sistema de avaliação, né? É importante gradativamente introduzir questões abertas e não ficar apenas com questões fechadas. Os sistemas internacionais usam cada vez mais questões dissertativas, questões abertas para avaliar. São questões que são oferecidas em plataformas digitais. O Brasil ainda não oferece isso nas nossas avaliações, deveremos nos preparar para isso. Melhorar a avaliação da alfabetização, que ainda é amostral, tornar a avaliação da alfabetização censitária para que cada escola possa ser monitorada e ter um acompanhamento que permita o aperfeiçoamento da alfabetização, que é a etapa mais importante da aprendizagem da criança. Pois é, professora Fabiane, a gente ouviu aí a professora Maria Helena nos trazendo algumas possibilidades de mudanças quando a gente fala de SAEB, que interferiria, obviamente, na nota do IDEB. Queria que a senhora apontasse para a gente, assim, o quão importante isso seria e se essa mudança nessa avaliação traria uma nova configuração quando a gente pensa em monitoramento da qualidade da educação brasileira. Eu até suspiro. O que ela traz são questões absolutamente importantes e necessárias, mas eu ainda bato na mesma tecla que nós não temos uma preparação no nosso país como um todo, devido à questão da desigualdade que nós temos muito grande, do acesso a essa tecnologia, né? Acho que tivemos recentemente a pandemia aqui, que ficou muito claro isso. Quantas foram as pessoas que não conseguiram acesso a uma educação mínima para conseguir acompanhar, não é? O dia a dia de uma aprendizagem, né? E quanto isso é o reflexo, ainda estamos tendo esse reflexo e teremos ainda esse reflexo por alguns anos sobre esse período pandêmico que tivemos recentemente. Aí parece que vocês podem me dizer assim, nossa, você está batendo na tecla da pandemia de novo. Quando nós falamos de educação, a gente tem que pensar que educação é processo, né? Então, quando eu disse ali atrás que a educação é um investimento, não é uma falácia. A educação ela é investimento, e o investimento de longo prazo. E quando eu falo que a educação ela é um processo, é porque ela não pode ser mensurada de ano para mesmo ano ou de ano para outro. Ela precisa que haja um amadurecimento das políticas que estão sendo implementadas. Isso que a professora Maria Helena trouxe faz parte, por exemplo, de todo um currículo que está sendo instituído, e se vocês perceberem, ela traz a visão muito clara da BNCC, que diz respeito às habilidades e às competências dos estudantes, que estão em processo ainda de implementação das redes na sua configuração enquanto currículo, né? E que isso demanda um bom tempo. Se vocês me perguntarem assim, Fabiane, você é a favor das habilidades e competências na educação? Eu vou me abster de dar a opinião como educadora, mas vou dizer como uma formadora, né? É muito complicado você mensurar a habilidade e competência de alguém, né? Porque alguém pode ser hábil em algumas questões e não tão competentes em outras, e vice-versa. Então, a mensuração disso é algo difícil. E quando a gente junta o aspecto tecnológico que ela traz e que vai ser inevitável, né, fazer essa transformação numa prova mais tecnológica, no sentido dos estudantes terem oportunidade de fazer maiores colocações em questões abertas e dissertativas, mas que isso não tem como fazer num papel, vai ter que ser feito por meio tecnológico, aí eu vou novamente insistir na tecla que nós temos problemas estruturais básicos em muitas escolas do nosso país e que não é a realidade da sua grande maioria. Nós não podemos achar que a educação é feita só nas grandes capitais, né? Existem cidades que têm uma escola de ensino médio para atender uma população e que muitas vezes não consegue atender a todos.
Isso falando só do nível de ensino médio. Então, a gente precisa compreender que, sim, são importantes todos esses aspectos que a professora Marilena traz. A questão da alfabetização, naquele tempo específico, que nós sabemos o quão importante é, a alfabetização matemática, a alfabetização da língua materna, a alfabetização científica, a área das ciências humanas, das ciências sociais, das ciências da natureza, que são áreas que estão presentes no novo projeto, né? Curricular da Base Nacional Comum Curricular que foi implementado pelo Ministério da Educação. Contudo, ainda é processo. Para que nós cheguemos a resultados efetivos, isso vai precisar passar por algum tempo, ou seja, turmas vão precisar ter um amadurecimento, e esse amadurecimento passa pela formação que eles estão no processo, né, da educação básica. Então, não é assim avaliar um sexto ano. Chegar e avaliar um sexto ano e ver como que aquele sexto ano está. Aquele sexto ano ele é resultado do quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro, né? Então, são resultados, é como se fosse algo cumulativo. E para que a gente possa mensurar isso, como eu falei para vocês, a educação precisa passar por ciclos, por processos. E isso demanda tempo. Só que o nosso tempo sempre é exíguo na educação, porque é preciso que haja respostas rápidas. Então, o IDEB, como ele é anual, ele precisa mostrar resultados rápidos. E nem sempre isso é possível. E essas respostas, a busca por essas respostas é exatamente o que eu ia perguntar agora, coordenadora. No primeiro bloco, a gente ouviu o Railton Souza, o professor Railton Souza, presidente do Sindicato dos Professores, falando que havia uma necessidade de valorização dos professores, né? Uhum. E esses números que o IDEB trouxe aqui para Goiás foi muito celebrado e atribuído exatamente ao trabalho desses profissionais. Mas a busca por esses números, por melhores índices, essa busca, ela pode trazer um risco de comprometimento do ensino também? Eu penso que nós temos que ter uma série de cautelas quando nós falamos disso. Por quê? Porque nós não podemos colocar nos professores todo o resultado de uma avaliação. Porque senão nós temos aquela visão que o professor é o salvador da pátria ou é o maior carrasco da educação. Então, em lugares que o IDEB não foi tão bom, então a culpabilização é do professor. Nos lugares que o IDEB foi bom, o mérito é do professor. Eu acho que são um conjunto de ações que precisam ser pensadas. E que o professor está num aspecto central, né? E que a valorização do profissional da educação passa muito por isso. Porque nós precisamos ter realmente profissionais e professores, docentes bem valorizados, como eu falei já anteriormente, né? Que eles tenham formação continuada, que eles tenham a possibilidade de ter acesso às suas carreiras e às suas progressões, para que eles possam estar aprimorando no dia a dia a sua prática docente, não somente em nível de especializações, de pós-graduações, lato sensu, estrito sensu. Não estou falando somente disso, porque também diz respeito a isso. Mas diz respeito também às próprias secretarias de Estado e dos municípios a proporcionar formações a esses professores. E formações que sejam realmente efetivas para as demandas que são necessárias. E aí, o professor não pode ser visto como o algoz ou como o herói somente, né? Eu acho que é uma reunião de fatores. Mas nós temos a centralidade, muitas vezes, pautada no professor. Nós não podemos deixar de lado que, se nós temos um bom índice, os professores, eles têm um grande percentual aí. Mas também há um fator que a gente precisa levar em consideração, um grande adoecimento dos professores por grandes exigências que estão sendo feitas a eles. Isso é algo que nós precisamos também falar, porque esse adoecimento diz respeito a exigências que às vezes são além
das práticas pedagógicas que precisam ser cumpridas dentro de sala de aula. Fabiane, infelizmente nosso tempo acabou, mas muito obrigada pela sua presença aqui com a gente e até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço. Nós conversamos aqui no Pauta 2 com a Fabiane Lopes, ela que é doutora em Educação, coordenadora do Comitê Goiás da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Essa edição do Pauta 2 termina aqui, mas nós queremos continuar essa conversa com você. Siga-nos no nosso Instagram, @sistemasagres_, por lá você pode fazer a sugestão de pauta para o próximo programa. Muito obrigada pela companhia e até mais.